E eu resolvi trazer um vídeo um pouco mais antigo, mas para poder debater algumas questões relacionadas a essa formação e a esse pensamento. Então, para a gente poder entender e se aprofundar na elaboração do pensamento do pensador martinicano Frantz Fanon, quem vai nos ajudar hoje é ele, ninguém mais, ninguém menos que Jones Emanuel, né? Jones Emanuel. Ele tem aqui um vídeo bem antigo, de 4 anos atrás, que é o Humanismo Radical de Frantz Fanon. Vamos ver então qual que é o humanismo radical do Frantz Fanon? Vamos ver. Decolonial não é sobre o jogador Deco, brasileiro colonizado para jogar por Portugal. Inclusive o Deco é de São Bernardo do Campo. Um beijo, Deco. Gostava demais, velho. Nossa, quem esquece, hein? Aquele jogo Portugal e Holanda pela Copa de 2006 com 4 expulsos e a porradaria comendo solta. Porra, muito foda. Abel Ferreira comunista. Gu, teu último vídeo sobre a Palestina foi absolutamente irretocável. Muito obrigado por isso. Inclusive, gente, esse vídeo é, pra mim, o melhor vídeo da história do canal. Repito, o melhor vídeo da história do canal é o vídeo em que eu falo sobre o apartheid sionista, tá bom? Vale a pena dar aquela conferida, porque olha... Ficou bom mesmo, viu? Ficou bom pra caralho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entender aí qual é o humanismo radical de Frantz Fanon. Agora vocês vão ver uma skin de Jones Manuel, ó. Ó, essa skin aqui é só quem tá no game há muito tempo, hein? Se liga. Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é o humanismo radical de Frantz Fanon. Nossa, agora eu não entendo porque que essa porcaria tá em 360p. Pronto, agora vai, hein? Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, gostaria de agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Skin lendária. O apoio é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho de divulgação das ideias revolucionárias. Veja, Frantz Fanon é cada vez mais um autor debatido no cenário brasileiro e mundial. Há um resgate muito grande das obras da reflexão de Frantz Fanon. Esse ano e no próximo, nós vamos ter no Brasil algo em torno de 4 a 5 editoras diferentes publicando obras de Fanon. A despeito disso, há um profundo desconhecimento da obra fanoniana, o que é normal com todo autor, autora que se populariza muito. Por exemplo, Angela Davis, né, tratada como uma diva, um ícone do movimento negro, e o que mais tem é gente antimarxista que gosta de Angela Davis e não sabe ou esquece que Angela Davis é marxista e militante histórica do movimento comunista. Assim como é muito comum gente falar de Gramsci para lá, Gramsci para cá, hegemonia, guerra de posição, guerra de movimento, e passar bem longe de entender, por exemplo, que é o conceito de Gramsci de hegemonia. A galera que tenta, muitas vezes, dar uma ilustrada, né, nesses autores, e eu sinto que isso foi algo muito presente nos anos 80, nos anos 90, de tentar retirar o caráter revolucionário ou o caráter de compreensão marxista, né, que esses autores vão ter ao longo da sua obra. Acho que isso é um reflexo muito grande do próprio processo ali dos anos 90, de derrocada da União Soviética, de queda do socialismo real, e que acabou fazendo com que boa parte dos estudos que eram centrados no marxismo, né, fossem vistos como ultrapassados, fossem vistos como caducos, né, uma parada assim. Então, essa retomada que acontece, né, do caráter marxista, do caráter revolucionário mesmo, né, desses autores, desses pensadores, foi fundamental nesse último período para, enfim, né, para a gente ver que tem muita gente que tenta pegar a herança do Gramsci, né, falar muito do Antônio Gramsci e tal, para defender um modelo de democracia burguês, né, para defender meio que um modelo, como é que é aquilo? Meio abstrato de democracia, de poder e tal. E com Angela Davis a mesma coisa, com vários autores a mesma coisa, né, então acho que só para dar uma contextualizada, né? Essa perda dessa participação dos marxistas no debate público universitário acontece sobretudo a partir dos anos 80 e dos anos 90. Tanto que até hoje, né, existe uma tendência geral, né, dentro da academia, assim, não sei como é que tá hoje, né? Mas pelo menos na minha época era assim, né? Tipo, existia um certo distanciamento, né, do campo de estudo das coisas marxistas. Não tudo, né? Claro que tem gente que vai estudar, mas hegemonicamente não era esse o ponto, né? Enfim. Com Fanon acontece algo parecido. Toda vez que eu debato certas posições de Fanon, aparece alguém dizendo que eu estou com um discurso parecido com o de Morgan Freeman. Lembra o Morgan Freeman que falou assim, não fale de raça branca, nem de raça negra, fale de raça humana.
consciência humana e por aí vai? Pois bem, Fanon ele defendia o que a gente pode chamar de humanismo radical. A dialética fanoniana de crítica ao racismo e ao colonialismo não tinha como horizonte uma igualdade entre negros e brancos, mas... E uma outra coisa aqui, ó, peraí, eu não deveria ter parado a lógica, peraí. Eu vou voltar tudo, porque eu ia responder uma coisa no chat, mas eu não vou não. Fanon ele defendia consciência humana e por aí vai? Pois bem, Fanon ele defendia o que a gente pode chamar de humanismo radical. A dialética fanoniana de crítica ao racismo e ao colonialismo não tinha como horizonte uma igualdade entre negros e brancos, mas a destruição do signo ideológico, político, econômico, racial, que configura uma hierarquia entre negros e brancos. Então, para Fanon, em última instância, a emancipação não era a igualdade racial, era a desracialização das relações sociais. Aqui, ó, para poder dar um contexto também de quem foi Frantz Fanon, né? Frantz Fanon foi um pensador, um militante, nascido na ilha de Martinica, no Caribe, que na época era colônia francesa, e vai passar a realizar seus estudos em torno da psiquiatria, em estudos que vão abordar questões marxistas, vai ter um diálogo também com Jean-Paul Sartre e tal. E vai ser durante a luta, o Fanon vai lutar contra o regime nazi-fascista, né? Ele vai se voluntariar, vai se alistar no exército da França Livre e vai lutar na Segunda Guerra Mundial. E quando o Fanon está lutando na Segunda Guerra Mundial, ele começa a perceber que até os discursos em torno, né, da França Livre, dos aliados, daquele papo de liberdade e democracia, ele percebia que o racismo e essa diferenciação que acontecia dentro do grupo dos livres, né, dos países livres, né, antifascistas e tal, também era real, né? Então o Fanon vai começar a perceber um pouco dessa questão de que existia um colonialismo que atravessava a mente e a organização de todos os sujeitos sociais, né, que existiam naquele período. E aí o Fanon vai trabalhar mais tarde num hospital psiquiátrico, ele vai tentar o doutorado dele com o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele vai abordar essa questão, né, essa defesa da desracialização, né, e aí essa tese não é aceita, ele vai fazer uma outra tese sobre psiquiatria e tal, e aí ele vai trabalhar um tempo no hospital psiquiátrico, né, nas organizações da Argélia, né, e é na Argélia que o Fanon vai ver a face mais bárbara do colonialismo francês, em que ele vai começar a ver esse processo de desenvolvimento do colonialismo como um processo geral e que envolvia não só uma dominação material, né, uma dominação militar, mas também uma dominação de como as mentalidades são produzidas, né? Então o Fanon, quando ele tá falando desse processo de desracialização, ele não tá falando do discurso do Morgan Freeman, né, que nem o Jones falou. Ah, brancos e negros são iguais e a partir de agora acabou, né? Não, mas ele entende que a própria criação de um conceito universal que remete ao branco, né? O branco é aquele que não tem raça, né? Entre aspas, é aquele que é visto como ponto universal. É a partir daquela criação, a partir daquele referencial, que vão se criar outros referenciais, né? Então, que vão se criar outros referenciais de racialização e que vão acabar servindo ao projeto político dominante dos países coloniais, né? Então, no Pele Negra, Máscaras Brancas mesmo, o Fanon vai elaborar essa questão de uma maneira muito interessante, porque ele vai relatar sobre como muitos martinicanos, né, negros martinicanos que eram caribenhos, que vinham ali da ilha, vão para a França, né, estudar, vão para a França se tornar pessoas ilustradas, né, vão ali e tal pro centro da colonização, e quando eles voltam para a ilha de Martinica, eles voltam com uma certa similaridade em relação às pessoas sobretudo aos brancos franceses, né, então é uma tentativa de você fazer parte ali de um jogo de linguagem, de poder político, de existência, né? Que é a reprodução da lógica de superioridade do branco sobre o negro, né? Do branco francês, né? Ou do negro francês sobre o negro martinicano, por exemplo, entende? Então vai ser essa relação que o Fanon vai estudar, vai abordar, vai ver que existe uma tentativa muito grande do sujeito colonizado em tentar se tornar parecido com o colonizador, né? Em tentar emular ou tentar
ali fazer parte dessa ordem subjetiva, dessa ordem objetiva do mundo, né? Meu marido usou ele na tese de doutorado. Cara, Fanon é bom pra cacete. É bom pra caceta. É muito, 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 muito bom. Quando você posta trechos do Fanon sobre isso, muita gente, nossa, meu, Fanon, como assim, consciência humana? Então, não. É importante explicar em detalhes isso. Vamos lá. Primeiro, no livro de Fanon, O Pele Negra, Máscaras Brancas, tem vários trechos que para alguns podem ser chocantes nos dias atuais. Eu vou ler alguns aqui para vocês do meu livro. Veja, logo no começo do Pele Negra, Fanon fala: não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Presta atenção. Para nós, aquele que adora o preto é tão, entre aspas, doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Alguém pode ler esse trecho e ter dificuldade de entender o que Fanon está falando. Tipo assim, como assim, Júnior? Fanon defende a importância da luta racial, da luta antirracista, a importância de valorizar o negro, as suas contribuições. Ele está dizendo que aquele que odeia o branco é igual àquele que odeia o negro? Não. O raciocínio de Fanon ele tem um nível de complexidade muito maior do que a média dos debates que se colocam hoje, especialmente nesse universo da internet, sobre a questão racial. Então tem uma série de questões que se colocam hoje que Fanon veria como banalidades e discordaria. Então ideias como apropriação cultural, o branco usando dread, apropriação cultural, ideias como pessoas negras não são racistas, elas apenas reproduzem racismo. Você é branco, você não tem vivência, então você não pode entender a questão racial. São uma série de questões que partem de uma perspectiva de essencialização do que é o ser negro e do que é o ser branco. Só para poder dar uma ilustrada também, essa ideia de essencialização é parte do conceito de como se as pessoas tivessem uma essência, né? É como se as pessoas nascessem com determinações que são formadas fora do próprio processo de formação delas dentro da história, né? Então é como se você nascesse com uma característica, né? Não é como se você se tornasse ela ao longo da sua vida, entende? Então o que o Fanon critica, né, nesse termo de essencialização é isso. É esse elemento de tentar transformar alguma coisa em essencial, né? Tipo, da alma, do espírito, né? E não do processo da própria formação histórica, né? Da própria formação concreta, tá ligado? Então quando ele tá falando de essencialização, ele tá falando disso, né? Ele tá falando de uma posição que as pessoas tomam para si a priori, anterior ao próprio processo histórico, né? Essa essencialização de como se a pessoa fosse isso, nasceu assim, né, desse jeito, e ela não foi inserida dentro de uma dinâmica histórica, objetiva e subjetiva, que a faz ser assim, né? E o próprio livro Pele Negra, Máscaras Brancas mostra isso, né? O quanto que essa transferência do negro da Martinica para a França faz com que esse negro, naquele contexto, volte para a Martinica com uma outra formação subjetiva, uma outra compreensão de realidade que não se encaixa ou não se encaixava mais dentro daquele contexto. Ele passa a ter um papel de diferenciação social, né? De diferenciação real. Eu não posso falar agora. O Guilherme está me chamando para uma partida. Compreende esses dois polos como autoconstituídos. É como se existisse um branco, um ser branco a priori, um ser negro a priori. Aí depois eles entram em relação, que nessa relação o branco domina o negro. Fanon, pela influência muito grande, inclusive do Hegel, tenderia a pensar diferente. Fanon compreende que o branco e o negro são pares dialéticos de um mesmo sistema criado pela modernidade burguesa e seu poder colonial, em que tanto branco como negro são construções desse poder colonial. Então, ficou claro isso? Ficou claro? Essa sim, é aquela coisa. Só existe essa atribuição, né, racista em relação ao negro, ou em relação ao indígena, ou em relação a esses povos,
Porque esse sistema foi construído a partir desse processo, né? A partir de uma ordem material, de uma ordem concreta que estimula e que produz essa relação, e que produz essa diferenciação, né? Que vai produzir essa coisa de sujeitos essenciais de um lado e sujeitos essenciais do outro, né? Do não reconhecimento como humano. Para Fanon, ser negro em si já é uma posição de inferiorização. Na hierarquia, o negro existe como um nada do branco, uma nadificação. O próprio título do livro, né, do Pele Negra, Máscaras Brancas, coloca um sentido de que, olha, o negro existe para o branco, quer ser branco, pensar como branco, se apresentar como branco, ser reconhecido como branco. Porque não é uma relação a posteriori de desigualdade racial, a própria ideia de ser negro e ser branco. Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, trabalha muito pouco, que na linguagem atual a gente chamaria de essencialismo tático. O que é isso? Veja, eu concordo plenamente com Fanon que eu não sou negro do ponto de vista ontológico, ou seja, a cor da minha pele ela só tem sentido social, político, institucional, cultural, por causa do processo histórico da modernidade, do colonialismo, da acumulação primitiva de capital, da escravidão e do poder burguês do capitalismo. Não é algo necessário que vai existir para sempre. Então eu compreendo. Percebe isso? Que essa posição que é criada de inferioridade, essa posição que é criada de um sentido de exclusão, né, de diferenciação, só é realizada a partir da produção de um mundo material em que isso é importante, em que isso é fundamental, né? Então, pro colonizador, né, para ele chegar lá nos territórios e manter o seu comércio ativo, né, e continuar fazendo o rendimento dos seus investimentos para aumentar o seu poder, o que ele precisava fazer também, né? Era necessário criar uma estrutura de dominação que, ao final das contas, vai também criar uma estrutura de hierarquia subjetiva, de hierarquia do sujeito, de hierarquia de quem existe no mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, a própria capa aí, né? Renato, bota aí na tela, por favor. Tem aí a capa do Pele Negra, Máscaras Brancas dessa edição da Universidade Federal da Bahia, que mostra esses retratos, né? Esses retratos racistas que são feitos em relação ao negro, né? Então é uma caracterização que visa produzir uma ideia sobre o que é o negro, né? Uma ideia sobre o que é esse sujeito colonizado. E ele vai ser sempre posto em uma posição de inferioridade, de opressão, de repressão, de exploração, justamente por quê? Porque dessa maneira você conseguiria criar um argumento justificativo para que esse sistema possa continuar operando. Quando você vai analisar, por exemplo, a ascensão do discurso liberal, né, da formação do iluminismo de uma maneira geral, a gente vai perceber que esse tipo de lógica, ela está muito presente, né? Ela está muito presente nessa própria concepção iluminista de você ter uma razão, de você ter uma ilustração, uma iluminação sobre alguma coisa, né? E aí vai se construir a ideia de que são esses sujeitos iluminados, né, esses sujeitos esclarecidos, que têm o poder, o dever, ou que têm a proeminência, de alguma maneira, de levar a iluminação, de levar a mensagem para o sujeito não esclarecido, né, para o sujeito inferiorizado, naquilo que o Immanuel Kant vai chamar de menoridade, né, do pensamento, a menoridade humana. Então, ele está muito nisso. E aí, né? Quem que vai ser a menoridade, né? Quem que vai representar essa menoridade? Quem que vai ser o sujeito inferior, né? É o sujeito que não vai corresponder aos mesmos processos culturais que esses grupos, mas sobretudo esses sujeitos que estão atravessados por relações econômicas e políticas que fazem com que eles sejam inferiorizados. Então, enquanto John Locke tá lá, né? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E o John Locke fala isso enquanto ele é um dos principais acionistas da Royal African Company, uma companhia que era especializada no tráfico de escravos entre a África, Mar do Caribe, as empresas inglesas e todos os seus clientes. Assim como, por exemplo, o Barão de Montesquieu, né, no iluminismo, do grande iluminista, né, o cara dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, vai ter no livro dele Espírito das Leis,
como é essa organização do poder racional e essa organização de um poder, né, mais evoluído, desenvolvido, que poderia ajudar a levar à libertação das pessoas negras que não têm alma, por exemplo, né? Então, você percebe que essa articulação de discurso, ela tá nesse caminho. Então, ela produz esse outro sujeito, né? O colonialismo, ele tem essa característica, ele produz um outro alguém, né? Alguém que eu me diferencio, alguém que não é só diferente porque eu sou eu, o Jones é o Jones e qualquer pessoa é qualquer pessoa. Não, mas é diferente porque, a princípio, eu sou branco, o Jones é negro e é isso que vai fazer a determinação dos nossos lugares sociais, né? E isso, na verdade, é uma criação humana. Isso não existe, né? Isso não existe, essa diferenciação, ela é produto da história, ela é produto das relações históricas, né? Isso é muito importante de ser lembrado, porque aí a gente percebe que todo o discurso do século XIX, que vai ser muito presente na ideia do neocolonialismo, né? Naquela ideia da dominação sobre os povos africanos, asiáticos e tal, ela vai vir muito com esse discurso da tutela, né? Vou até aqui mostrar para vocês, peraí. Olha aqui, essa aqui é um exemplo muito bom. Olha só, então, é a partir dessa perspectiva, né, que vai ser desenvolvida a ideia de que é o sujeito o branco ocidental de um determinado segmento, né, que vai ser responsável pelo processo de educação, de esclarecimento e de alguma maneira de transformação, né, desse sujeito colonizado, desse sujeito inferior, desse sujeito incapaz para um sujeito mais próximo daquele ideal que a branquitude está construindo, né? Porque essas forças capitalistas constroem, né? Não é que a branquitude, né? Porque a branquitude, ela não é em si mesma também um conceito, ela não é um conceito essencial, ela é fruto de uma produção histórica, e até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Então é interessante, né? A gente observa o quanto essas referências têm aqui. Então, ó, aqui tá o menininho chinês, olha aqui, e olha como é racializado, né? Olha como não existe, aparentemente, existe um padrão diferente para esses sujeitos aqui, né? Que já são muito mais próximos, até fisicamente, né? Até no modo de vestido, cabelo e tal, com o tio Sam aqui do lado, e olha aqui, Filipinas, Havaí, Porto Rico e Cuba, né? Crianças que são indisciplinadas, crianças que são mal educadas, que de alguma maneira estão questionando a ordem que o professor está estabelecendo, né? Então, é esse tipo de imagem, é esse tipo de produção simbólica, cultural, que vai ajudar a criar esse tipo de pensamento, esse tipo de relação, né? Para quê? Para que esse domínio político possa ser articulado e possa ser realizado, né? Então, você cria esse papel de diferenciação, né? Você cria essa diferenciação e coloca ela em pontos essenciais, né? Como se fosse uma questão de nascimento, né? E aí qual que é? Olha aqui, ó. É no quadrinho negro aqui atrás. A Inglaterra governou suas colônias com o consentimento delas, quer com o consentimento delas ou não. Ela avançou muito na civilização do mundo. O governo dos Estados Unidos deve governar esses sujeitos com o consentimento deles ou não, até que eles tenham as condições de governarem a si mesmos, né? Então o sujeito colonizado vai ser visto como esse sujeito que não tem nem condição de cuidar de si mesmo, né? Quem tem que cuidar dele? É o sujeito branco, né? Vai ser o sujeito colonizador, né? O sujeito colonizador. A dimensão histórica da ideia de raça. Antes do século XVI a raça não existia. Mesmo compreendendo isso e tendo como horizonte de emancipação a desracialização, fazer com que a cor da minha pele deixe de ter um sentido de marcador estrutural, eu vou, nas lutas mais imediatas, dar um sentido tático à positivação da minha identidade negra. Então eu vou contrapor os mitos do racismo e do capitalismo de que o negro não tem história, que as religiões de matriz africana são coisas do demônio, que na escravidão as pessoas escravizadas eram passivas. Você vai criando um sentido de negatividade, né? Você vai criando um sentido de retração, de como é que é? De negativo, de oposição, de antagonismo. Não lutava, enfim, eu vou combater todos os mitos, todos os discursos ideológicos que se constituem como inferiorização do ser negro. Eu vou positivar essa identidade, eu vou afirmar o meu direito de igualdade e minha condição de ser humano a partir da minha negritude. Isso é uma configuração
tática, porque meu horizonte estratégico é destruir o próprio signo da raça. Fanon, ele tem essa dimensão tática muito pouco explícita. Ó, quando o Jones está falando também, para dar uma, né, ajudada, a dimensão tática que ele está falando aí é de assim, há um horizonte estratégico, né, um horizonte de objetivo para poder desracializar, né, para a gente poder retirar esses signos e de marcadores históricos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário se criar um movimento que vise dar uma positivação para esses processos e elementos da cultura negra, para a cultura indígena, da cultura desses povos colonizados, para que se produza um sentido de sujeito, né? Para que esse sujeito seja um sujeito, né? Para que ele exista no mundo. Para que ele se reconheça enquanto sujeito no mundo, né? Mas que não é esse o horizonte estratégico, né? Não é simplesmente a composição de nichos de cultura, né? Mas é a composição desses nichos, ou enfim, desse reconhecimento, de maneira que isso possa levantar a questão sobre o problema estrutural da racialização, o problema estrutural da criação capitalista, né, da criação colonial, que vai movimentar, né, nesse sentido da criação de diferenças, para poder destruí-las. Né? Então, eu acho que quando ele fala tático, é nesse sentido. Tático como um movimento do xadrez, né? Então você, por exemplo, sacrifica o seu bispo, sei lá, né? Só que você sacrifica o seu bispo visando uma certa estratégia que visa mais tarde cercar o rei do adversário a partir dos movimentos que você fez com o bispo. Entendeu? Faz sentido isso? Tá ligado? É isso. No livro, no Pele Negra, Máscaras Brancas, talvez por ser uma reflexão inicialmente mais acadêmica, era a tese de doutoramento dele que foi recusada, depois ele teve que escrever outra, foi aprovada com louvor e depois ele publicou esse livro. O Pele Negra é antes do engajamento. Curiosidade, tô interrompendo muito, né? Se você que tá assistindo fica incomodado por eu interromper, escreve aqui que eu me interrompo mais. Menos, mais, ó, interrompo menos, tá bom? Mas aqui, ó, tem uma curiosidade muito rápida, que é Frantz Fanon teve a sua tese de doutorado recusada, que foi a base do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, porque para a banca de doutorado que julgou essa obra, esse tipo de discussão não era relevante. Ou ele era demasiadamente radical, né? Imagina, no meio dos anos 50, você defender uma perspectiva de humanismo radical, tá maluco, velho, tá maluco. Engajamento revolucionário em Fanon como um teórico, dirigente, protagonista da Revolução Argelina. Então tem várias diferenças para outros livros dele, como o Condenados da Terra. De toda forma, há uma tendência em toda obra fanoniana em reivindicar esse essencialismo tático de, olha, eu faço a luta enquanto negro, denunciando o racismo para quebrar a condição de negro e de branco. Isso é pouco presente na obra fanoniana. Ele sempre faz questão de destacar a dimensão do humanismo revolucionário, desse humanismo radical. E o que é esse humanismo radical? Veja, o sistema racista, ele nega a condição de ser humano para o negro. Então, o sistema racista, ele nega a condição de ser humano para o negro. Ele coloca como a ideia de ser humano como universal o homem branco, e aí todos que estão à margem disso são seres desviantes, são referências para pensar esse universal que seria o homem branco. Não, mesmo você pode pensar, por exemplo, no campo da criminalidade, né? Quando você vai analisar, por exemplo, né, Klepto Girls, né, falar aí desse grande momento do Matando Matheus a Grito. Quando você observa esse tipo de ação cometida por uma pessoa branca, né, ou por alguém que tem um certo destacamento social nesse campo, qual que vai ser o instrumento de justificativa, né? É uma doença, é uma síndrome, é alguma questão que é uma mania, né? Não é tipo o fato dela ser ladra. Ela não é uma ladra, ela é uma kleptomaníaca. Ela é uma kleptogirl, né? Ela não vai ser adjetivada como ladra. Ela não vai ser adjetivada como assaltante. Ela vai ser adjetivada como alguém que tá num desvio, né? Que saiu do caminho, tá ligado? Que teve alguma questão e agora tá suave, né? Mas pode ficar suave. Diferentemente, por exemplo, de quando você categoriza alguém que comete a mesma coisa como um ladrão, como um bandido, como um vagabundo. Porque aí você faz um ajuizamento moral daquilo, né? Você faz um ajuizamento que visa produzir naquele sujeito, naquele lugar,
um lugar de recusa, de destruição, né? De tipo, é o bandido, né? Ó, melhor exemplo. Traficante e empresário do ramo dos entorpecentes. Empresário dos narcóticos, né? Narcoempresário. Aí só aquele meme do Peter Griffin, né? Vendo no carrinho assim e vendo ali o marcador, né? Branco, branco, branco. Aí escurece um pouco a pele, terrorista, né? É isso, assim. É igual isso. O cara que abre fogo lá na Noruega contra a galera no acampamento é um maníaco, um doido, né? É um lunático. E o cara que faz isso, né? Que é africano, que é imigrante, que é não sei o quê, é o quê? É um bandido, é um terrorista, né? Ele não é um doente, ele é um terrorista, né? Ele é uma pessoa má. Uma pessoa má, né? Veja aí, por exemplo, né? A própria questão da Frente Nacional de Libertação da Palestina, né? Todo mundo chamando a galera do Hamas, do Hezbollah, do Ansarallah, do Irã, os terroristas, né? E como é que são chamados os soldados israelenses que ficam brincando com peça de roupa de criança das casas que eles acabaram de bombardear? É chamado de soldado. Percebe a diferença? Percebe como isso é um marcador importante? Porque é isso que vai definir a posição do sujeito. Tá ligado? A crítica de Fanon Hassib vai no sentido de destruir esse falso universal e recolocar o ser humano, o homem, como ele falava, no centro da questão. Então, quando Fanon reivindica constantemente a condição de humano, do oprimido, do negro, ele não está negando a importância da compreensão da raça, até porque o Pele Negra, Máscara Branca é um estudo sobre as várias dimensões do racismo e do colonialismo. Então ele estuda o problema, denuncia um problema, mas tem uma tendência a colocar uma perspectiva humanista. Então eu denuncio o racismo, mas não uso a raça tanto como um elemento tático de luta. Eu denuncio o racismo para afirmar um humanismo revolucionário que faz a crítica e tenta combater toda forma de desumanização. O caminho fanoniano é interessante por vários motivos. Eu diria que um dos principais deles é que ele não cai num essencialismo estratégico. Veja, até agora eu falei de essencialismo tático, de positivar a identidade negra no processo de luta, entendendo que o horizonte é a desracialização. Só que existem setores do movimento negro que têm um essencialismo estratégico. Eles acreditam que raça sempre existiu, raça sempre vai existir, que a desigualdade estrutural entre negros e brancos sempre vai existir e que se trata de reunir a população negra numa cultura negra, formas de relacionamento negro, numa família negra, tudo negro, inseparado do branco, porque não existe possibilidade de convivência harmônica. O ser negro e o ser branco são categorias ontológicas, essenciais, que não podem ser mudadas, transformadas, destruídas. Inclusive, vários desses setores falam até em voltar para a África. Falam que esse não é o nosso lugar, nós não somos brasileiros, nós somos africanos e vamos voltar para a África. Esse é um essencialismo estratégico. Ele fetichiza a raça não como criação do poder burguês, mas como uma realidade que sempre existiu e o colonialismo, a escravidão e tudo isso apenas inferiorizou essa raça que sempre existiu. E é interessante, né, porque a gente analisa, por exemplo, que dentro do continente africano, ao longo da história, a gente tem a presença de diferentes conflitos étnicos, né, entre diferentes populações. Mas a gente também percebe que o marcador racial de superioridade que vai sendo colocado pelo processo do colonialismo europeu é o que vai acabar centrando e produzindo essa ideia de sujeitos que partem desse critério de mais aptos, mais desenvolvidos, mais evoluídos e não relacionados, por exemplo, a questões territoriais, a questões de recursos, né, a questões que estão ligadas a isso. Mesmo quando a gente olha, né, por exemplo, que existem conflitos, né, étnicos ou conflitos entre esses povos, mas os europeus vão se utilizar desses conflitos étnicos e históricos para poder motivar e mobilizar o seu projeto de colonização. Então, o exemplo que eu acho que é mais didático, né, para esse evento, para esse fenômeno, é o que a Bélgica faz em Ruanda, né?
A Ruanda era um território colonizado pelos alemães, que depois da Primeira Guerra Mundial vai passar para o controle belga, e aí os belgas vão se aproveitar de uma rivalidade local ali que existia entre dois povos principais, né, que eram os Hutus e os Tutsis, e os belgas vão conferir aos Tutsis esse lugar de um sujeito dentro daquela realidade colonial que tem um lugar de superioridade, né? Então ele está mais próximo do colonizador, ele é mais não é que ele é mais branco, não é que ele é mais branco, tô tentando formular aqui. Ele parece mais o colonizador, né? Ele tem a pele mais clara, ele tem os traços mais europeus. Então, enfim, e toda a pseudociência por trás disso, né? Para tentar justificar isso. E aí, nesse meio do caminho, os Tutsis vão se tornando, né? Uma camada deles, né? Não são os Tutsis em geral, né? Porque dentro dessa formação existem também as classes dominantes, né? Existem os grupos dominantes que vão se articular nisso, né? E aí você vai ver que os Tutsis vão reprimir, vão oprimir os Hutus, né? Que vão ser povos que vão ter traços mais negroides, vão parecer mais africanos, vão parecer mais dessa caracterização fetichizada que é utilizada como um argumento do colonialismo. E aí essas tensões raciais vão crescendo, né? E é aquilo, o belga chicoteia o Tutsi, que chicoteia o Hutu. E aí essas tensões vão crescendo, essa dinâmica de poder vai se estimulando, vai aumentando, até que você cria processos de verdadeira explosão social, né? E que vai acabar levando, por exemplo, à ocorrência de um genocídio, que inclusive esse ano completou 30 anos, né? Nossa, é verdade, completou 30 anos esse ano e eu não vi ninguém falar sobre isso. O genocídio de Ruanda, um genocídio terrível e que acontece no país, muito fruto como consequência desse processo, né? Desse processo de colocação de um conceito do colonialismo para pensar as relações entre aqueles povos, né? Então, por mais que a gente poderia dizer que existiam rivalidades, conflitos, tal, como existiam em todos os outros lugares, o colonialismo europeu que vai utilizar dos seus argumentos e métodos de superioridade, de universalização, para poder criar uma narrativa de, né, um povo contra o outro a partir desses critérios de superioridade. É bem isso, né? Um comentário aqui do chat. É algo que fica girando em torno daquela ideia de que o jovem negro da periferia que se torna PM e passa a oprimir outros jovens negros da periferia, né? Não se enxergar naquela posição de subalternidade, né? Se tornar um guarda colonial. É isso, você se torna um guarda da colonização, né? Para você sair do lugar de colonizado, né? Para você não ser oprimido, tem que oprimir, então, né? A lógica é que assim seja. Fanon era muito preocupado com os riscos desse essencialismo estratégico. E vários movimentos de luta revolucionários em África tiveram problemas com esse essencialismo estratégico. Aliado a isso, Fanon era muito preocupado também com os riscos de esse essencialismo estratégico focar numa dimensão cultural, histórica e teórica, ficar exaltando a história da população negra, a cultura negra, a filosofia do negro, a sociologia do negro, e não dar respostas práticas da emancipação. Ou seja, não destruir, não vencer o colonialismo. Ficar criando uma cultura negra como se isso fosse a emancipação concreta da população negra sob situação de dominação colonial imperialista. Como se fosse só a determinação de diferenciação cultural que fosse suficiente, né? É até um pouco daquela brisa que o Walter Benjamin fala, né? De que a tradição dos oprimidos, né, nos ensina que a gente precisa não só vir como uma alternativa, né? Como algo diferente, né? Como uma história diferente. Mas vem a classe subalterna, a classe dominada, tem que vencer o seu inimigo. Né? Tem que vencer o seu inimigo. O que significa essa vitória? Não é só você fazer essa diferenciação. É igual a gente com o comunismo, né? Fala assim, os comunistas, tal, para a criação, a gente vai produzindo uma outra identidade, uma outra forma de se relacionar com o mundo? Sim, perfeito, né? Uma outra maneira de ver as coisas, de sentir o mundo, tal. Só que, junto a isso, é necessário também ter o propósito firme de que essa teoria, de que essas ideias, elas têm um propósito político, estratégico, que é a criação de uma nova sociedade. Então tem um sentido a preocupação fanoniana de colocar um humanismo revolucionário, mas ao mesmo tempo a gente entende que
Talvez Fanon às vezes tenha exagerado em não dialogar com a dimensão tática, mas era compreensível no contexto dele, que era uma época histórica de maneira geral revolucionária. Era um período que tinha acontecido há pouco tempo a Revolução Chinesa, estava acontecendo a Guerra de Libertação do Vietnã, já tinha acontecido a Revolução Coreana, Revolução Russa, ampliação do campo socialista, vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, fica até um informe, não sei se você sabe, mas a Revolução Chinesa, a Revolução Coreana, foram também revoluções antirracistas, né? Porque tem algumas pessoas, de maneira equivocada, que acham que asiáticos são brancos, que árabes são brancos, e por aí vai. Enfim, isso tá errado e fica o informe. Então, Fanon, como vivia uma época revolucionária, ele pensava muito mais na perspectiva de realização da praxis revolucionária de maneira imediata. É algo que é muito sentido no Condenados da Terra, por exemplo, em outros... Nossa, esse daí é uma pedrada, hein? Porra, esse daí é bom pra caceta. Ó, uma outra coisa também, fica aí indicação pra vocês, não é livro de história, é um livro, quer dizer, é de história, né, não deixa de ser, mas é um livro de literatura, livro pequenininho que eu li há muito tempo atrás, que é o livro A Mulher dos Pés Descalços, da autora ruandesa Scholastique Mukasonga, A Mulher dos Pés Descalços. Se preparem, porque é uma pedrada, pedrada. Tá? Vou escrever aqui no chat, peraí, eu vou escrever para vocês, porque, né, não adianta. Scholastique Mukasonga, tá bom? Dê uma olhada aí que vale muito a pena. Textos dele, por exemplo, os presentes desse livro que está aparecendo aqui, o Revolução Africana, nosso livro. A situação atual que a gente vive não é uma situação de eminência revolucionária, né? A gente não vive a iminência de uma praxis revolucionária. Então, o sentido tático defensivo da positivação da raça enquanto elemento organizador e de resistência da população negra explorada e oprimida é muito mais importante do que na época fanoniana. Assim como o combate cultural e histórico pelo passado e pela história negada da população negra no Brasil, também é muito mais importante do que numa época revolucionária. Numa época revolucionária você faz a revolução. Numa época não revolucionária, a preocupação com debater a história e a cultura do povo oprimido é muito maior, porque isso é um elemento de organização. Então essa diferença de época histórica faz com que a gente entenda o humanismo radical de Fanon como algo fundamental, mas que é necessário ter cuidado na hora de pensar a aplicação integral dele em nossa época. Fanon ele também faz uma coisa muito importante. Um trecho mais à frente desse que eu li, do Pele Negra, diz Fanon, prestem bem atenção. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico e em seguida pela inferiorização, ou melhor, epidermização dessa inferioridade. Um pouco mais à frente, diz Fanon, de uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total, no plano objetivo como no plano subjetivo. Uma solução deve ser encontrada. É inútil vir com ares de meia-culpa, proclamando que o que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham tomado seus devidos lugares. Fanon coloca claramente uma teoria, uma perspectiva materialista do processo de alienação do negro, do racismo. Ele fala que a inferiorização tem um fundamento econômico, e aqui ele está fazendo uma referência a acumulação primitiva de capital, escravidão, colonialismo, exploração da força de trabalho, e que depois essa inferiorização ganha uma dimensão epidérmica, assume a forma de uma dominação e exploração dupla de classe e de raça, que no processo de compreensão desse fenômeno é necessário olhar a totalidade do fenômeno. Então não dá para, por exemplo, achar que o debater a condição da população negra é fazer um debate racial restrito, como se a gente não precisasse, por exemplo, entender de economia, entender de geopolítica, entender da importância da Petrobras na economia brasileira, entender da questão agrária, entender da crítica do direito, da forma jurídica. Certas concepções reducionistas, muito presentes inclusive do movimento negro hoje,
que acham que debater raça é basicamente falar da população negra explorada, morta, assassinada, presa, ou de quanto o negro ganha menos no mercado de trabalho e tem direitos negados. E não compreende, por exemplo, a relação do enfrentamento antirracista com a luta anti-imperialista, a defesa das empresas públicas com a luta antirracista, e por aí vai. Fanon coloca de cara uma perspectiva de totalidade e diz que esse enfrentamento, essa mudança, deve ser o mais materialista possível, ou seja, uma transformação dessas condições econômicas. Então o humanismo de Fanon não se confunde de maneira alguma com esse humanismo ideológico burguês que diz, somos todos humanos, pare de falar de raça. Não, não somos todos humanos. Deveríamos ser todos humanos, mas uma parte substancial da população, a maioria, tem a sua humanidade negada pela condição Muito bom, né? de exploração e opressão materializada no conceito de alienação do negro. Então, para sermos humanos, temos que transformar radicalmente essa base material, essas relações sociais, essas estruturas de poder e todos seus elementos correlatos, como a linguagem, a subjetividade, para aí sim afirmar plenamente a humanidade do ser humano, que hoje é negada. Muito então, foda. é um humanismo radical, revolucionário, que tem como base o materialismo. O que não nega as influências existencialistas na obra do Fanon, a influência gigantesca da psicanálise, só que junto com esse existencialismo, com a psicanálise, tem uma base materialista que coloca que a afirmação plena do humano passa por uma praxe de transformação radical dessas condições econômicas primeiras da inferiorização e da dominação sobre o negro. É por isso que o humanismo de Fanon não se confunde com o de Morgan Freeman, não tem nada a ver com deixemos de falar de consciência negra para falar de consciência Muito foda, humana. né? É algo muito mais complexo, radical, qualificado, avançado, que a gente inclusive precisa incorporar para ontem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom demais, Lembrando hein, que galera? nosso curso online, Domênico Lossor de Franz Fanon, Introdução ao Marxismo Anticolonial, Ó, a gente aprofunda ainda fiz vários um jabá de debates graça, hein, que foram Jones? feitos de maneira mais rápida. Eita, Lelê! Nesse vídeo é um curso focado a ajudar você a começar a estudar a obra de Lossurdo e a obra de Fanon e vários debates que eles tocaram, luta antirracista, dialética racial, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, modernidade e por aí vai. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolu Show, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo. Beijo, até a próxima. E eu esqueci, busquem conhecimento. Salve! Porra, mano. E eu queria também dizer uma coisa. O Jones fazia esses vídeos sem roteiro. Quando eu fiquei lá no Cauê em 2021, há 3 anos atrás, lá em Recife, eu fiquei na casa dele e fiquei nesse quarto aí, né? Que é o quarto de visita barra estúdio. Moleque, o Jones chegou um dia, 11 da noite. Ele só apareceu na casa do Cauê, só apareceu. Aí ele abre a porta e diz: "E aí, Gustavo, não sei o quê, porra, pensei que tu era mais alto." Pra vocês verem, né? Eu não tô sendo tratado mal de hoje, né? Não é vocês que me tratam mal. É um processo histórico. É a dialética. Não, é aquele negócio, né? É o Jones me olha e fala: "Ué, pisei em alguma coisa?" Aí eu tô igual uma panquequinha assim no chão. Mas muito bom, viu? Muito bom. Esse vídeo e esses outros que o Jones debate Franz Fanon são incríveis, tá? Vale muito a pena conhecer.